Olá, acadêmicos! Então, essa é a nossa sequência do último vídeo aula. No último vídeo aula, eu expliquei um pouquinho, algumas teorias da arquitetura e algumas manifestações que existiram desde a pré-história até a nossa arquitetura gótica. E finalizamos o último slide com um pouquinho do traçado urbano na Baixa Idade Média. Então, nesse vídeo aula a gente vai partir dessa saída da Idade Média, da Era Medieval. Acabada a Idade das Trevas, então surge o Renascimento. E o Renascimento europeu aconteceu nesse século XIV até o século XVI, e a arquitetura buscava romper com o período medieval, tanto a arquitetura quanto o urbanismo. Foi um momento de um renascimento comercial, como nós vimos ali no slide da Baixa Idade Média, o comércio ele estava começando a se aquecer novamente, As famílias que se agrupavam nos burgos das cidades medievais, que eram comerciantes e artesãos, eles começaram a ir para os grandes centros, houve uma expansão dessa burguesia e a desintegração ao mesmo tempo dessa igualdade social. Então eles começaram a ascender e transformar no que a gente chama de elite. Eles conseguiram, teve uma ascensão econômica e de posicionamento na sociedade. E nesse período também vai surgir o que a gente conhece por capitalismo, um capitalismo mercantil, na verdade, naquela época. E daí vários outros aspectos fizeram com que a arquitetura também dessa época ela fosse voltada para a racionalidade. Então esses avanços tecnológicos que foram surgindo devido a esse aumento do comércio, esse movimento das cidades, essa elite, então teve um investimento em tecnologia, em cultura, na ciência, e como em movimentos econômicos e políticos também que vieram a agregar nessa arquitetura racional voltada agora novamente para o homem. O antropocentrismo já não era mais uma arquitetura teocêntrica, e a base dessa arquitetura era a arquitetura clássica, onde a razão e a ciência vieram acima da fé. Então aqui a gente consegue ver nesses itens o surgimento da ciência moderna, uma fase de empirismo, muitas experimentações, mesmo dentro da arquitetura e do urbanismo. A arquitetura era baseada na matemática, os resgates aos textos da Antiguidade Clássica. Então aqui a gente vai voltar para o texto do Vitruvius, naquele compilado chamado de Arquitetura, foi o primeiro grande teórico do mundo. A pintura e a escultura eram já uma livre expressão de arte, de estética, não eram mais passagens bíblicas. O ressurgimento do nu na escultura e busca de racionalidade do espaço urbano também, através de uma ordenação consciente das edificações. Aqui mais para frente a gente vai ver que surgiu o termo utopismo, nas cidades utópicas. O círculo também voltou a se tornar um símbolo de perfeição e equilíbrio. O círculo sem começo nem fim, como eles diziam, que era a esfera da criação divina. Então era o símbolo perfeito. E aqui a gente também consegue ver essa planta, em círculo, as colunas clássicas, a simetria, proporção matemática. Ela era uma arquitetura estática, uma arquitetura geométrica. Assim como o urbanismo. Nesse momento, as cidades elas estavam ainda num tramado
medieval, desordenado, assim por dizer, e eles buscam, então, dentro do período do Renascimento, que o urbanismo seja geométrico, né? Que ele seja radial. Então, o urbanismo da cidade ele foi um movimento literário, até mais do que aplicado, né? Devido à questão lógica da situação, né? A gente não consegue ter um tramado geométrico perfeito, um raio perfeito numa cidade inteira. Então, eram projetos isolados, realmente, dentro de uma grande malha urbana. Só houve uma cidade no mundo que foi realmente projetada dentro desse traçado radial que a gente vai ver à frente. E então, assim, muitos deles, o perímetro da cidade caracterizava-se pelo formato de estrela ortogonal, dentro dos desenhos, né, dos experimentos do urbanismo renascentista. E havia uma distinção entre áreas administrativas, Palácio do Príncipe, Catedral, áreas funcionais, como os armazéns, as lojas e similares, né? Guimarães 2004. Então, esses foram alguns experimentos que eles fizeram na época do Renascimento, né? Então, esse círculo, né, perfeito, ou esse octógono também, que poderia estar dentro de um círculo perfeito, uma cidade radial, simétrica, né, com simetrismo radial também, simbolizava essa racionalidade, essa visão matemática e científica do mundo, como eles tinham na fase, né, renascentista. E aqui nós temos Palma Nova, que foi a única cidade, então, realmente projetada dentro desse desenho renascentista urbano, né, com uma estrela, um octógono, e fica na Itália, né, uma proposta centralizada, né, radial, a partir de vários exercícios geométricos, dessa questão da experimentação, né, que os arquitetos, os urbanistas tinham nesse período. Aqui a gente vê bem, né, esse centro bem demarcado. Normalmente, dentro das propostas, era um edifício religioso, um obelisco, um edifício cível. No primeiro concêntrico aqui, né, nesse primeiro arco, então teríamos os edifícios principais da cidade, né, os edifícios públicos, e logo depois as habitações. Dentro dessas quadras, né, dessas fatias, também eram previstas praças públicas, espaços verdes, e ao redor essa muralha, uma muralha verde também, né, que servia de defesa para a cidade e que tem essa configuração porque também teve esse período que era militar. Então, parte das cidades era projetada também para essa questão de defesa militar, né? Os ideais renascentistas, né, em relação ao traçado urbano, depois eles foram se unindo com os ideais da igreja, porque querendo ou não, a igreja ainda tinha seu papel fundamental e os renascentistas eles tinham que, né, abraçar, né, a igreja. Então eles andavam lado a lado, né? E a igreja, ao mesmo tempo, com medo de perder seu grande poder para a elite, né, para os burgueses, também aceitava, de certa forma, alguns princípios renascentistas, científicos. Então, acabavam unindo ideais. Então, quando houve essa união de ideais da igreja, né, vai existir também a Contra-Reforma Barroca, e que levaram as cidades a serem traçadas com vias diagonais, né, que exploravam a topografia. A gente está vendo aqui no desenho ao lado, né, que isso era uma retícula, né, mas que ao mesmo tempo deixava intacta o traçado medieval, né, como o histórico da cidade. Era feito um novo traçado urbano, aqui com eixos monumentais, né, ligando monumentos, mas ainda assim conservando esse traçado medieval como parte da história. Porque depois de um tempo eles viram que não, esse ideal, né,
circular, né, esse ideal radiocêntrico, não daria para ser aplicado já nas cidades que já estavam em formação, né, que já existia uma vida urbana assim em movimento. Foi aí então que Leon Baptiste Alberti, que ele nasceu em 1404, viveu até 1472, ele foi um arquiteto humanista dessa época. Ele escreveu, né, uma teoria arquitetônica urbana, claro, baseado e inspirado em Vitruvius, que é o De Reedificatoria Libre de Sem, onde ele diz que a cidade deve ser formulada a partir de fatores climáticos e o traçado deve ter 3 categorias principais: as ruas, né, as principais, as secundárias e as funcionais. Unir concepções com as antigas, de estrutura medieval. Os edifícios com o mesmo gabarito e alinhamento, né, uma ordenação arquitetônica. Deve-se prever espaços de uso comum, as praças, né, os ambientes públicos. Praça Central, defesa militar, como eu tinha mencionado aqui, que foi nessa fortaleza verde, né, de proteção militar. E espaços com perspectivas visuais, como essa imagem da cidade ideal, né, por Fracavernali, porque foi nesse momento do Renascimento que eles desenvolveram a perspectiva, a ideia da perspectiva como a gente tem hoje, né, com os pontos de fuga. Então eles usaram todo esse ideal que eles tinham através das perspectivas. As cidades deveriam ter perspectivas visuais. Foi super importante para rever essa questão do espaço urbano. Uma ferramenta fundamental que usamos até hoje, né, quando a gente quer uma qualidade de espaço, uma identidade visual, uma uniformidade também visual dentro de um cenário urbano. E daí, a partir do Renascimento, a gente consegue também perceber toda essa mudança social, essa descaracterização da Igreja como poder supremo, e agora as manifestações científicas, culturais e artísticas traçando o seu papel fundamental dentro da sociedade, a ponto da Igreja ter que rever seus conceitos para também não perder totalmente seu poder. Então a fase do Renascimento foi importante para romper essa questão, né, da Igreja Católica soberana, né, e trazer a ciência também e a experimentação como uma forma de expressão social. Aqui trazendo um pouco mais, ampliando mais o desenho desse novo traçado urbano, quando os renascentistas reuniam ideais com os interesses cristãos, né? E surgiu esse novo traçado urbano em Roma, quando o Papa Sisto V assumiu, né? E esse tipo de urbanismo depois vai se consagrar dentro da arquitetura barroca, né? Mais para frente. Mas nesse período, então, eles conseguiram unir esses ideais, e o que eles fizeram? Ali a gente vê, né, um traçado medieval mantido, e logo no relevo ali, né, nessas curvas de níveis, eles aproveitando a topografia para fazer um novo desenho de ruas, né, de avenidas, que ligassem também grandes monumentos representativos cristãos. Então, segundo, né, o texto, a rede de ruas, na verdade, ela se produz como uma organização do percurso das procissões entre as 7 basílicas mais importantes da cidade. O cruzamento das ruas largas e retilíneas é marcado por monumentos que se constituem como pontos focais na paisagem urbana e referência para a orientação dos peregrinos. Retirado do site Arquitexto, Vitruvius, 05904. Então, esse texto trata dessa evolução urbana das cidades e foca nesse urbanismo, desse processo do Renascimento para o Barroco. O que aconteceu nessas peregrinações cristãs, né? Esse novo traçado de cidades,
onde era mantida a cidade medieval, né, com aquelas ruas mais tortuosas, um pouco mais desordenadas, e um novo traçado urbano muito funcional, né, que tinha esses pontos focais, né, nessas ligações, esses pontos religiosos e demarcações para essas peregrinações também. E nesse slide a gente contempla um pouco mais sobre essa arquitetura, né, voltada para uma ordem clássica, antropocêntrica, né, que o homem voltou a ser o centro, né, do universo, as proporções humanas, essa observação da natureza em geral, a natureza humana também, utilização da perspectiva que ajudou no processo, né, de projeção dessa arquitetura, principalmente nas questões tecnológicas que foram avançando. Né? E as principais construções desse período acabavam sendo realmente as religiosas e as militares, porque esses dois nichos eram os principais clientes dos arquitetos nesse período. Então, a gente vê, né, quando a gente fala em arquitetura renascentista, a gente logo lembra, né, das grandes igrejas, né, dos edifícios, né, cíveis e edifícios religiosos. Aqui a gente vê a capela em Florença, né, do arquiteto Brunelleschi, um dos principais arquitetos desse período. Conseguimos contemplar nessa simetria, os arcos sobre pedestais, arquitetura romana, as colunas, as ordens de colunas, com regulares, né, nos seus espaçamentos. Aqui também, né, nós estamos vendo a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Todo esse traçado, né, muito simétrico, né? Aqui o círculo, tão importante no período renascentista, representava essa criação, essa proporção divina, colunas, frontão, as cúpulas também, né, herdadas da arquitetura romana, também da arquitetura bizantina. Aqui eu trouxe um pouquinho desse modulor, né, que chamam, proporção áurea, proporção humana perfeita, né, razões matemáticas dessa escala, as esculturas, vindo como representação novamente cultural, artística. Aqui é uma passagem da mitologia clássica. E aqui, gente, muito interessante, eu trouxe um link do YouTube, onde há um vídeo da construção da cúpula, né? Dessa cúpula. Maravilhoso vídeo, vale muito a pena entrar, perceber como foi conseguida, né? Fazer essa cúpula naquele período com aquela tecnologia, né? Essa cúpula é uma cúpula em Florença, na Catedral de Florença. E até outra curiosidade interessante, né? Eu estava assistindo o filme Inferno, do Dan Brown, que é um livro do Dan Brown, né? É um filme com o ator Tom Hanks, de uma trilogia. E nesse filme, muito interessante, aparece muitos edifícios renascentistas, inclusive essa cúpula. Então vale a dica para vocês, né, assistirem. Criação de Adão. Todo mundo já deve ter visto esse afresco, né? Esse afresco foi pintado por Michelangelo, está no teto da Capela Sistina. Foi um pedido do Papa Júlio II. Então aí a gente vê, né, essa questão dos interesses, né, entre o núcleo artístico e o núcleo religioso. Michelangelo só trazendo para ampliar realmente, né, que além da arquitetura,
e do urbanismo, a arte foi expressão fundamental no Renascimento. E Michelangelo, um dos principais nomes desse período. Vou deixando para vocês admirarem, né, um pouco dessa maravilha dessa obra. Saindo do Renascimento, a gente vai entrar no período conhecido como Barroco. Esse período ele ficou conhecido como um período de contra-reforma. Nesse momento, Martim Lutero era um monge, ele estava se rebelando contra a Igreja Católica da forma como essa estava assumindo realmente as dinâmicas, né? Estava dizendo que a forma estava errada, não era bíblica, e ele entrou com essa reforma protestante contra a Igreja. Depois ele ficou conhecido como a religião luterana, né? Mas aí a Igreja, né, não querendo perder toda a sua nobreza, né, o seu poder, entrou com uma contra-reforma contra essas ideias, esse protesto de Martim Lutero. E dessa forma ficou conhecida, então, a fase barroca. O barroco ele também foi importante numa revolução urbanística nas cidades, mas ele foi mais um movimento para que a arquitetura, a arte, a religião cristã fossem de novo, né, assentadas, demarcadas e sendo esse máximo grau de importância. A arquitetura, então, rompeu com o antropocentrismo, voltou a ser uma arquitetura teocêntrica, mas ainda nesse momento, como eles estavam fervorosos, se tornou uma arquitetura extravagante, né? Realmente cheia de informação para fixar esse conteúdo religioso, né? Dramática, com contrastes evidentes, né? Céu, inferno, luz, sombra, claro, escuro, uso do movimento e da manipulação de luz, né? Os cenários. A arte, então, era uma arte que priorizava o ensino religioso, né? E que contestava e proibia as artes de caráter meramente artística. Então tem a proibição, por exemplo, das esculturas no nu. Outras evidências que a gente vê, as principais características na arquitetura barroca, são as paredes, né, côncavas ou convexas, para dar essa ideia desse movimento, as pinturas em talha dourada, os materiais nobres, para dizer quem que comandava, quem que mandava, quem que tinha o poder, que era a religião, que eram os católicos. Não tinha mais nenhuma precisão matemática, não existia mais nenhuma proporção. Eles romperam com a arquitetura clássica. As colunas já não tinham mais as ordens coríntias, jônicas, né, toscanas, eram colunas torsas. Os frontões também não tinham mais uma proporção com relação às colunas, eles podiam ser menores, podiam ser maiores, podiam ser interrompidos. As igrejas tinham uma única nave, a decoração era extravagante, em excesso, não tinha nenhuma função, a não ser a função de demarcar, né, a religião cristã. As cúpulas colossais, quanto mais próximas ao céu, melhor. A ideia da verticalização dos edifícios novamente para alcançar, né, os céus, Deus. Verticalidade, então as volutas, né, também eram elementos arquitetônicos que expressavam o movimento. Fachadas com 2 andares. Muitas pinturas em afresco, com temas religiosos. Os palácios também foram integrados com as paisagens urbanas. E nessa fase, super importante, a gente vai perceber os jardins
Os jardins eles vieram para denotar importância para o edifício. Então, nesse período vai ser super divulgado e espalhada essa ideia dos jardins, das praças públicas ao redor dos edifícios principais, né, os edifícios religiosos e cíveis. Até ali a gente vê a Vila Dória, que é de 1650, né, um parque paisagístico de Roma, pelos arquitetos Salgado e Grimaldi. Os jardins contemplavam os seus eixos centralizados, eles tinham uma distribuição simétrica, eles eram bem organizados, proporcionais, desenvolvidos, né, projetados com linhas radiais e transversais. E logo abaixo da figura do jardim, nós temos a escultura dos anjos. Essas esculturas que, expressão máxima, né, ficaram evidentes desse período do Barroco. A gente olha uma escultura angelical nesses três anjos e já remete à arquitetura barroca imediatamente. E na tabela da direita, uma curiosidade, só passando rapidamente pelo Barroco no Brasil, que chegou entre o século XVII e XVIII, teve sua maior expressão nas cidades de Minas Gerais, diferente do Barroco romano, né? Ele sofreu influência do Barroco português, com características próprias, litorâneas, né, tropicais. As artes sacras, esculturas com tema cristão, assim como toda a obra barroca. O uso de dosséis nos retábulos. União do religioso e do profano. Exagero e dramaticidade que já compunham a arquitetura barroca europeia, né? Nessa época teríamos evidência do escultor Aleijadinho, o escultor mineiro. Quem já teve a possibilidade de conhecer cidades históricas de Minas Gerais já contemplou, né, a obra de Aleijadinho. Aqui na figura é o profeta Daniel. E logo abaixo, essa igreja toda dourada, né, Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, mostra essa extravagância, esse exagero do barroco para demonstrar esse poder, essa nobreza, quem comandava. Né? Ali a gente também vê as pinturas nos tetos, os entalhes em folhas de ouro. Uma curiosidade importante da arquitetura barroca do Brasil é que praticamente todos os edifícios barrocos são tombados pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN, inclusive essa igreja Nossa Senhora do Pilar, que fica em Ouro Preto. Quem tiver a oportunidade de ir para as cidades históricas de Minas, é bem interessante o passeio, vale a pena. Mostrando um pouquinho mais dos tetos das igrejas barrocas, todos os entalhes, né? As colunas, as cúpulas bem ornamentadas, o uso do branco, do dourado, a iluminação, trazendo nessa atmosfera divinal. Essa é a igreja de Santiva La Sapienza, projeto que iniciou em 1642 e foi finalizado em 1660 pelo arquiteto Francesco Borromini. Então, mostrando, né, toda essa extravagância barroca. Já no urbanismo, essa fase barroca teve contribuição muito importante, assim. Então a gente já viu lá no final ali do Renascimento, né, da questão das plantas octógonas para as cidades,
não conseguindo executar, né, essa aproximação com os ideais da igreja, tramando esse traçado novo, urbano, mas ainda considerando um traçado medieval. Então, dentro desse movimento, a gente vai ter o plano regulador para Roma, que foi justamente esse, onde o Papa Sisto V, né, junto com os artistas do Renascimento, fizeram vários experimentos, né, que ligassem, né, os principais monumentos da cidade, através dessas artérias, dessas grandes vias, e que todos esses caminhos levassem à Basílica de São Pedro, né, onde era representado o poder máximo da igreja, né, o poder papal. Nesse período, então, as ruas foram ampliadas, eram retilíneas, houveram muitas aberturas nessas praças e jardins para dar destaque aos edifícios religiosos e cíveis, como eu mencionei no slide anterior. Muitas áreas cobertas para os fiéis, que era uma novidade na época, né, para proteção contra as intempéries. As avenidas diagonais, respeitando a topografia, como eu mostrei lá naquele mapa do Renascimento, né, as curvas de níveis, aproveitando esse cenário para fazer, né, essas novas aberturas de vias e não intervir onde já tinha esse traçado medieval. Né. Artérias em triangulação, isso se deu graças ao estudo da perspectiva. Então, assim, só para dizer o que seriam essas artérias em triangulação, né? Bom, 3 grandes avenidas que levassem a pontos principais. Então, aqui a Piazza del Popolo, Roma. É um tridente, né? E aqui a gente vê o mesmo tridente lá atrás, onde as flechas apontam, no Jardim de Versalhes, em Paris, na França. Bom, tridente, né? Essa triangulação perspectiva que começou lá no Renascimento, né, que foi se estender nesse período barroco. Os espaços amplos, convidando ao movimento, a avenida é uma alegoria mais importante, e o tráfego, a função urbana fundamental. Outra coisa que era definida, né, no urbanismo barroco era a uniformidade arquitetônica, os monumentos, os obeliscos, as fontes, né, elementos polarizadores e organizadores do espaço, e a afirmação do poder do Estado e da Igreja. Aqui a gente vê os jardins, né, aqui o Jardim de Versalhes, totalmente simétrico, né, trazendo uma ordenação, né, uma geometria. Aqui o edifício, né, com essa perspectiva de paisagem. Então, o urbanismo barroco ele contribuiu bastante para algumas configurações até das cidades atuais, né? Dos parques, dos espaços públicos, né? As artérias com eixo levando a edifícios imponentes, edifícios com funções principais dentro da cidade. Saindo então do barroco, entramos num período neoclássico e percebam, pessoal, que as teorias da arquitetura elas foram se desenvolvendo, se traçando a partir de princípios teocêntricos, antropocêntricos, desde a Idade Clássica, né, até esse movimento assim do neoclássico, né? Ela vai oscilando, né, entre esses dois pontos. E a arquitetura neoclássica, essa fase neoclássica, é conhecida como a Era da Razão, a arquitetura da razão, onde vai ter esse retorno novamente à arquitetura greco-romana. Percebam que data do fim do século XVIII, teve início na França, devido à Revolução Francesa. É importante saber que a Revolução Francesa foi
quando o povo, né, cansado da desigualdade social, vai se rebelar contra o Estado. Precisaria de uma aula inteira sobre a Revolução Francesa, mas é só para a gente se situar. Então, é o povo contra, né, o Estado devido a essa questão dessa desigualdade social, né, essa miséria que estava assombrando, né, assombrando a França nesse período, né, 1789. Também a gente está tratando do início da Revolução Industrial e caminhando com o movimento iluminista, que também previa e defendia, né, essa liberdade política e econômica, né, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Né, era um movimento intelectual daquela época. Nesse período, então, depois, pós-Revolução Francesa, né, vai ter uma ascensão realmente da burguesia como elite, se firmando realmente como elite, né, trazendo sua conquista social, né, dentro da história. E a arquitetura, então, vai servir a essa elite. E o que buscava essa burguesia? Os conceitos clássicos, né? A arquitetura racional, clássica, proporcional, matemática, uma arquitetura onde o homem dominava a natureza, né? Não existia mais essa conjunção homem-natureza, o homem era um dominador da natureza, uma forte rejeição, né, aos princípios barrocos, aquele exagero barroco, aquele excesso de informação. Eles buscavam uma arquitetura mais funcional, mais austera, mais solene. Os edifícios, né, eram mais rígidos em suas plantas, em suas estruturas, baseados em formas geométricas, cubos, esferas, cilindros. As plantas também simétricas, quadradas, retangulares ou centralizadas. Nesse momento, os telhados vão ser escondidos, vão aparecer as platibandas, que é um elemento bem típico da arquitetura neoclássica, assim como os balaústres, né? E o uso dos materiais nobres, porque afinal de contas nós temos uma classe em ascensão, né? Então, calma, eu estou ascendendo, eu estou subindo, eu tenho poder, eu preciso mostrar isso através da minha arquitetura, através dos materiais, né? Então a gente vai ter ali um uso de materiais extremamente nobres. E aqui contextualizando no quadro da direita, com o neoclássico no Brasil, chegou em 1826, junto com a Academia Imperial de Belas Artes, que era dirigida na época pela Missão Artística Francesa, e por isso, né, então adotaram um estilo neoclássico aqui no Brasil, com uma adaptação ao clima tropical, mais uma vez. E essa arquitetura teve maior influência nos centros litorâneos devido à presença dos portos, né, onde tinha essa comunicação direta com a Europa. Então a gente vê as arquiteturas neoclássicas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Belém e Recife. E um dos arquitetos mais renomados dessa época, dessa fase neoclássica brasileira, foi Grangiani Montigny, que viveu entre 1776 e 1850. Então, a figura direita é o Palácio Imperial em Petrópolis, Rio de Janeiro, um projeto com arquitetos que eram integrantes da Academia de Belas Artes. A figura central, o Arco de Triunfo, né, é uma arquitetura, um monumento neoclássico, que fica em Paris, e foi erguido em homenagem às conquistas das batalhas de Napoleão, né, era um império napoleônico nessa época, e foi desenvolvido pelo arquiteto Jean Chalgrin. E ali à esquerda é o Panteão de Paris, né? Não é mais o Panteão romano, é o Panteão francês, projetado pelo arquiteto Jacques Germain Soufflot. E ali a gente vê essa rigidez, essa simetria, né? Bem estabelecida, clássica, as colunas com as ordens clássicas, o frontão agora
com, com as devidas proporções matemáticas, as cúpulas trazidas da arquitetura romana, bizantina, uma escala um pouco mais aproximada com os homens, com o ser humano, né? Antropocêntrica, né? Configurando essa arquitetura neoclássica, essa arquitetura de elite. Só fazendo um parecer ali, quando eu disse Império Napoleônico, depois da Revolução Francesa, onde eles conseguiram, né, avançar com uma república, Napoleão acabou dando um golpe, né, um golpe de Estado e com os militares acabou instalando o império novamente na França. Mas alguns franceses consideram uma época de ascensão realmente, né, de fortalecimento econômico e um fortalecimento da França. Aí, depois, lá na fase mais para frente, será realmente estabelecida a República. Tá? Só frisando, pessoal, para não ficar complicado entender a questão da Revolução Francesa contra o Estado e daqui a pouco, né, retorna ali o Império, que tem histórias por trás que a gente não consegue trazer todas, mas só para deixar claro que teve esse golpe de Estado, esse movimento, esse momento nesse período. Um filme legal para vocês assistirem dessa fase da Revolução Francesa é Os Miseráveis. Eu acho que é um filme de 2013, 2012, 2013, e é um filme dentro desse contexto da Revolução Francesa. Então vale a pena assistir, é mais uma dica de filme. E nessa fase, né, do neoclássico, as cidades já entram no que chamamos de Idade Moderna. Então, desde o Barroco, né, com aquelas praças, pequenos parques e jardins, aqui já no Neoclássico realmente vão surgir os parques, né, como por exemplo o Jardim Inglês. E também o surgimento do primeiro exemplo de subúrbio-jardim, de John Nash. Claro, o que acontece nessa fase é que com a ascensão da elite, da burguesia, outras pessoas acabaram indo para as periferias. E dentro das periferias, então, vão acontecendo esses subúrbios jardins. Aí entre 1851 e 1860, né, a gente entra com a transformação urbana de Paris, o plano de Haussmann. Haussmann, ele foi o prefeito do Sena, né? Então, o prefeito ali de Paris também. Ele já entra como membro da República de Napoleão. E o que Haussmann vai fazer? Ele vai demolir casas e edifícios antigos que não eram consideravelmente importantes para abrir grandes artérias, grandes avenidas realmente. Então a cidade ela passa a ser considerada de forma global, já não existem mais pontos isolados, né, dentro de desenhos renascentistas, desenhos barrocos, ela é vista de uma forma geral. Então, laços foram estabelecidos entre a periferia e o centro, para que houvesse essa comunicação através da melhoria dos transportes coletivos, dos trens, das estações ferroviárias. Aí, como eu comentei, né, a expropriação e demolição de antigas edificações para abertura de artérias. Então, Haussmann ele é conhecido como o prefeito demolidor. E, claro, se várias edificações antigas e baratas, né, eram demolidas, houve um êxodo dessa população central para as periferias, logicamente. Então, mas o plano dele era realmente abrir largas avenidas, bulevares, né, e uma nova arquitetura, uma arquitetura burguesa, uma arquitetura clássica, rígida, esteticamente bonita, como eles acreditavam naquele momento. Outro ponto importante nesse período neoclássico foi o desenvolvimento da infraestrutura das cidades,
a parte de rede hidráulica, os esgotos, e é um período que a gente já está tratando da Revolução Industrial. E se tratando de Revolução Industrial, houve esse aceleramento, né, nesses processos de urbanização. No próximo slide a gente vai ver um pouquinho dessa arquitetura do ferro, né, dentro da Revolução Industrial. Mas aqui a gente já começa a entrar numa fase moderna, né, do urbanismo e da arquitetura, antes de chegar na nossa fase contemporânea. A arquitetura do ferro, reconhecida dentro da Revolução Industrial, final do século XVIII, já início do século XIX, trouxe muita inovação tecnológica. O ferro e o aço começaram a ser usados como estrutura e como volumetria arquitetônica, já não eram mais só utilizados como ornamentos e elementos, né, de apoio ou elementos sem grandes importâncias dentro do edifício. A nova capacidade em vencer grandes vãos, né, grandes alturas, produção em escala, então houve um barateamento de materiais. E nessa fase, então, o vidro, que era muito caro, se tornou um material de uso comum. Então, muito aumento do uso do vidro, o que trouxe também muita iluminação natural para dentro dos ambientes. Esse período é marcado por construções de pontes, pavilhões, estações ferroviárias. E nesse momento a gente entra já no que a gente chama da arquitetura de forma, segue função. É uma frase do Louis Sullivan, que é para expressar realmente, né, essa ruptura radical com a ornamentação clássica, com a ordem clássica. Então aqui a gente tem 3 edifícios: o Palácio de Cristal, em Londres, ele foi um espaço de exposição, né, e acabou permanecendo. Jardim Botânico, em Curitiba, foi uma releitura, né, da arquitetura do ferro, ali do início do final do século XVIII, data de 1991, pelo arquiteto Abrão Assad, e foi inspirado no Palácio de Cristal. Ali a primeira ponte de ferro do mundo, que foi no Reino Unido, em 1779, e a famosa Torre Eiffel, pelo arquiteto Steven e engenheiro Gustav Eiffel. Para vencer essa grande altura, né? Então, demarcando bem a revolução tecnológica, a revolução industrial, o uso do ferro como estrutura. E aí, nesse quadro, eu quis trazer os dois juntos, porque sempre tem um movimento contrário. Então, a arquitetura do ferro, tecnologia, produção em massa, repetição de edifícios, de obras, de estruturas, isso deixou um movimento, né, algumas pessoas, né, uma classe artística um tanto quanto incomodada com aquilo, devido à perda do valor artístico da obra. E aí surge o movimento Arts and Crafts, em Londres, né, foi um movimento inglês, em 1860 mais ou menos. E era um repúdio total essa produção em série, uma negação à Revolução Industrial. E eles valorizavam o trabalho artesanal, né? A arte, né? Os manufaturados, as pinturas à mão, os entalhes feitos à mão. Então, a preocupação com esses valores artísticos e sociais também, né? Devido à aceleração dessa revolução industrial e esse aumento também, óbvio, da desigualdade, né, entre elite e periferia, veio o Arts and Crafts para dizer que estava tudo errado. Não, calma aí, gente, vamos voltar a tratar as coisas de forma mais artesanal, mais artística, vamos dar mais valor aos artesãos, né, a esse nicho que ficou esquecido, para ver se a gente consegue retornar um valor social,
né, e artístico. Mas acabou não tendo tanta expressividade, né, porque a máquina já estava acelerada, então ele ficou mais observado realmente em ambientes internos. E os conceitos do Arts and Crafts deram subsídios para o movimento, né, para o estilo depois conhecido como Art Nouveau, né, que a gente vai ver então no próximo vídeo aula, gente. E assim a gente termina essa videoaula trazendo então as teorias e contextualizando a arquitetura então desse período, né, desde o Renascimento até a Revolução Industrial. E é importante frisar que a partir desse momento então a gente já está chegando, né, no século XIX, século XX. Então, as próximas aulas, né, o próximo videoaula vai tratar dessa era moderna e contemporânea, tá bom? Espero que todos tenham aproveitado bem, pego aquelas dicas do YouTube, dicas de filme, e até a próxima videoaula, pessoal.